Sejam bem-vindos, tudo bem? Eu sou a Carol, sou uma felizarda que participa aqui desse movimento lindo que é o Human Skills Manifesto. Queria dar boa noite a todos, desejar boas-vindas a todos, para que vocês se sintam em casa. Esse é um ambiente seguro, acolhedor, de troca de ideias. A gente tem um roteiro para tentar se organizar e geralmente a gente nunca segue, porque os imprevistos acontecem. E as coisas acontecem de forma natural e muito orgânica aqui, né, Tom? Fica à vontade para se apresentar também, Tom, por favor. Então, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu sou Antonella Sátiro, meu apelido é Tom Tom, e eu sou também muito feliz por ser uma das criadoras e fundadoras desse manifesto, e hoje eu estou ajudando a gerenciá-lo, e estou muito feliz de ver tanta gente aqui, tanta gente fina, elegante, sincera, como diz a Ana Mascarenhas, nossa embaixadora, né, que provavelmente vai entrar daqui a pouquinho também. E sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse é um espaço 100% seguro para a gente ser quem a gente é, porque só quando a gente traz a nossa essência realmente verdadeira é que a gente traz os nossos talentos e dons únicos. Então, que possamos hoje, nesse momento, nesse lugar, com essa energia, nos expressar 100% com a nossa vontade da alma. E que se iniciem os trabalhos. Ai, que lindo! Então, acho que é legal a gente já projetar para falar um pouquinho do Human, né? O que que é o movimento e as nossas redes, para a gente começar a discussão e logo falar das nossas convidadas maravilhosas que a gente vai receber hoje aqui. Você quer me colocar aqui habilitada para compartilhar ou quer compartilhar, Tom? Não, eu vou Só te me tornar. colocar, peraí, Isso, daí eu te apoio aqui. eu vou te fazer como host, que hoje meu computador está travando bastante, então, Deixa eu compartilhar, minha amiga. feito. Beleza, nossa apresentação do nosso movimento maravilhoso aqui. Então, nós somos o Human Skills Manifesto. Então, sinta-se à vontade para apresentar. Eu vou fazer a apresentação das meninas e a gente segue depois para as nossas perguntas aqui. Perfeito. Então, pessoal, o que é o Human Skills Manifesto? Nós somos um movimento âncora que a gente inspira o que a gente chama de Human Agility, que é a agilidade humana. Né? Então, a partir de alguns desafios que foram encontrados nos ambientes profissionais, muito de ambientes tóxicos, líderes tóxicos, desafios para a gente desenvolver habilidades humanas, encontrar profissionais que tivessem habilidades que dão match muitas vezes com as posições que a gente tem aberto nas empresas. Eu convidei várias pessoas, empreendedores, professores, líderes de vários tipos de empresas, startups, para a gente discutir como que a gente poderia gerar ambientes mais humanizados, ambientes onde a gente fala de liderança colaborativa, liderança consciente, liderança inclusiva. E a partir disso surgiu o Human Skills Manifesto, em dezembro de 2021, e nosso objetivo é propor ações práticas e transformações nas áreas de habilidades humanas, liderança humanizada e consciente e futuro do trabalho humano. Né? A gente fala muito das máquinas, que as máquinas vão dominar o mundo, que as posições do futuro ainda nem existem, que a tecnologia está muito avançada, mas às vezes a gente esquece de algo muito importante, que é o quê? O ser humano. E o ser humano precisa desenvolver as suas habilidades humanas, porque é isso que vai nos diferenciar cada vez mais das máquinas, porque o cérebro humano, a nossa alma, a nossa essência, não tem como ser substituída. Então, a gente convida vocês, para quem quiser fazer parte da nossa comunidade, entrar nesse link. Carol, você consegue copiar o link aqui para o pessoal? Aqui no chat, para quem quiser entrar na nossa comunidade do WhatsApp. A gente sempre está compartilhando eventos, a gente sempre está compartilhando as confrarias, artigos, materiais sobre esses pilares de habilidades humanas, liderança humanizada e futuro do trabalho.
Então, para quem quiser se juntar a nós nessa jornada, pode entrar nesse link que vai ser incrível. Eu estou enviando para vocês, pessoal. Vamos ver se vocês conseguem clicar. Eu volto para a tela cheia. Maravilha. Agora, uma parte super importante, né, Tom? Para nós, nos sigam nas redes sociais. Nós temos várias redes aqui para que vocês tenham acesso aos conteúdos produzidos. Tem alguém com... Peraí, pronto, desculpe. A gente pede para que vocês acessem as nossas redes sociais, façam parte da comunidade, aquelas pessoas que se sentirem tocadas a serem voluntários nesse movimento, participar. Ah, eu quero escrever, eu quero participar, quero ser o embaixador, quero conhecer mais. Sintam-se à vontade, tá? No final a gente fica aqui, conversa, mas o primeiro passo de tudo é a gente se conectar, né? Para não perder contato. Então fica o nosso convite para que vocês nos curtam no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, no podcast no Spotify, para que vocês estejam junto conosco nessa jornada. Então, vamos juntos, né, Tom? Promover ambientes profissionais mais humanizados. É isso aí. E por que as confrarias, pessoal? Por que a gente teve essa ideia das confrarias, né? A gente pensou assim, como é que a gente pode chamar encontros informais com pessoas incríveis, conhecendo outras pessoas incríveis, para falar de temas assim que são inerentes a esse universo corporativo e às relações humanas, né? Como é que a gente discute o nosso manifesto de uma maneira colaborativa? Como é que a gente compartilha conhecimento? Como é que eu crio networking e conecto as pessoas? Como é que eu coloco as pessoas, os confrades, que são vocês aqui muito bem-vindos, dedicar esse tempo para estar conosco, nas rodas de conversa para propor próximos temas, por exemplo, para a gente discutir? E como é que a gente dissemina essa ideia tão importante que o Human Skills Manifesto traz? Então, nós criamos as confrarias, são ambientes de humanos para humanos, onde ninguém fica para trás, em que a gente compartilha temas específicos sugeridos pelos próprios confrades, muitas vezes, para discutir. Por isso que a gente fala ambiente leve, seguro, temos um roteiro, e tudo bem se esse roteiro, ao final, não seguir a proposta inicial, mas a ideia é, a gente precisa conversar, precisa se conectar, precisa trazer algumas discussões à tona para desmistificar alguns temas, tá? Por isso das confrarias. E seguindo essa questão da desmistificação, hoje nós temos convidadas incríveis aqui, a Mônica Correia e a Sandra. Como elas são muito incríveis, eu acho que nada como as pessoas incríveis se apresentarem. Eu faria uma apresentação delas, vocês vão ver que o repertório é extenso. E a gente quer trazer um tema aqui com elas, né? Esse bate-papo sobre liderança inclusiva e consciente. Como construir discursos afetuosos em ambientes seguros e também ambientes tóxicos, né? Então, como é que a gente pode lidar com situações em ambientes assim? Para isso, eu vou pedir para as duas se apresentarem agora e depois a gente vai fazer uma pergunta para os nossos confrades aqui. Por favor, Mônica, fica à vontade. Depois, Sandra, fica à vontade também. Sejam bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui. Obrigada, Carola. Obrigada, Antonella. E obrigada a todos que estão aqui, né? Eu estou deste outro lado do Atlântico. Aqui em Portugal já são 10 horas. E eu costumo dizer assim, né? Somos todos incríveis, começando por aí. E como é que vem este tema da liderança consciente? Então, eu vivi até 2021, ou seja, 18 anos de carreira corporativa. Sempre fui muito apaixonada desde pequena pela educação, pela aprendizagem, pelo desenvolvimento humano. Aliás, eu queria ser professora quando era pequena. Mas, enfim, nós vamos nos encaixando, não é? Nessas expectativas que os pais têm, que outras pessoas têm de nós, e acabei por tirar o curso de gestão, mas sempre muito apaixonada pelo ser humano, não é? Por estudar o ser humano dentro das organizações, e lá fui fazendo a minha carreira nos recursos humanos. E, de facto, nos últimos anos eu acabei por fazer parte de várias empresas que tinham ambientes e culturas mais, digamos, conservadoras, hierárquicas e algumas tóxicas, para ir trazendo para apoiar e contribuir de alguma forma nessa transformação para culturas, organizações e lideranças mais humanizadas, com
de facto trazer mais consciência. A verdade é que, contando aqui também um pouco da minha história, para nós podermos levar outros líderes e outras pessoas a esse lugar, eu própria caí nessa máquina, porque não é fácil, não é? A Sandra se calhar depois vai contrapor com o tema do catastrofismo e de dramatizarmos, mas muitas vezes nós até podemos ter essa boa intenção, não é? De trazer isso, trazer essa luz connosco, e eu sempre tive isso, mas à medida que vamos entrando nessa máquina das empresas mais hierarquizadas, os resultados, a pressão, a ansiedade, é um desafio nós também não entrarmos aí, não é? Então, como há pouco a Sandra já dizia, eu trago aqui um pouco este tema de que liderança não são necessariamente os gestores que estão lá nos cargos, não é? Isso são gestores. Cada um de nós, de alguma forma, em alguns momentos da vida, é líder e liderado. Então, tirar um pouco este peso de que os líderes é que têm que, não é? Criar os ambientes saudáveis. Não somos todos, não é? Como a Carol e a Antonella disseram, cada vez mais falamos de uma liderança inclusiva, diversidade, de trazer inteligência coletiva, a liderança ser cada vez mais um guia, um facilitador, um líder que desenvolve muito menos um chefe. Então trazer um pouco aqui também essa corresponsabilidade de todos nós, não é? Eu já estive nos dois lugares, já estive na liderança de topo, e durante algum tempo eu achava mesmo que sim, os líderes são responsáveis pela toxicidade numa organização. Tem a sua cota à parte, é verdade, mas é o todo, não é? É o todo, porque quando existe um líder tóxico, muitas vezes as pessoas também não fazem nada e submetem-se, não é? Então o que é que nós podemos fazer, sendo líder ou não sendo líder, para contribuir para ambientes de trabalho mais seguros e mais positivos? Então, aqui já introduzindo um pouco o tema, mas efetivamente foi isso, 18 anos de carreira. Nas minhas últimas funções eu fiz parte como diretora de recursos humanos, VP/RH, em vários Comex, na Alemanha, em vários países, fiz projetos de recursos humanos em 18 países, adoro viajar, sempre adorei trabalhar com pessoas de muitas culturas, sempre adorei os ambientes diversos, desde muito jovem, já na faculdade, na universidade, eu sentia esta coisa de que a rede faz a força, né? A contribuição do valor de cada um faz a força. Então é este tema que eu trago para aqui. Já me alonguei, supostamente era só para me apresentar, mas o tema é tão entusiasmante e apaixonante que já entrei, né, Sandra? Passando-te a palavra e obrigada por vocês estarem neste lado. Sequinha na airfryer, muito gostosa. Oi, eu acho que algum áudio abriu aí. Bem, interessantíssimo ouvir a Mônica, né? Eu já conheci o currículo dela, mas o meu lado é um pouco diferente, né? Eu sou especialista em felicidade, tenho uma carreira longa em administração de empresas, né? Meu primeiro emprego foi na Alemanha, e eu sempre brinco contando assim que, gente, a coisa mais louca do mundo, meu primeiro emprego era para ser estagiária numa empresa de turismo, né? Eu ia ser estagiária de um departamento de viagens culturais, né? Alemanha, com 20 aninhos de idade. E eu esqueci de dizer durante a entrevista para que cargo eu fui, também ninguém me perguntou, né? Eu jogava isso na cara depois dos meus chefes, tá? Joguei muito tempo, vocês também não me perguntaram nada. E eu fui tão preparada, lembrando que quando eu tinha 20 anos não existia internet, não existia internet, mas eu fui tão preparada de biblioteca, de tudo, e com tanta vontade, aquela brasileira de 20 anos, que tinha terminado ali a faculdade de turismo com ponto principal em História da Arte, e que no final desta reunião, eles me dizem, você pode começar amanhã. E eu, primeiro, tomei um choque, porque eu achei que ia ser aquele teste, sabe, gente, que você vai e fala um monte de coisa. Depois, a maior loucura de todas é quando eu perguntei, então me apresentem pelo menos quem vai ser meu chefe. E eles disseram, é você mesma, você responde diretamente para a gente. Ou seja, eu tinha acabado de virar, né, Abteilungsleiter, ou seja, gerente, no primeiro cargo da minha vida. Sabe o que aconteceu quando eu saí de lá? Na porta, eu coloquei o dedo na garganta. Porque eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou fresquinha, saída daquele processo ali. Bem, moral da história, o final dela, foi incrível. Eu jogava na cara do meu chefe, vocês são incompetentes, vocês sabem disso, né? Porque como é que bota uma menina, pica-pau, e não perceberam que aquilo só poderia ser um estágio? E vocês, você deixou a gente confuso, na moral da história.
foi incrível, foi um trabalho magnífico. Eu tive uma oportunidade absurda, que foi, eu estava na Alemanha quando o Muro de Berlim caiu, eu estava na Alemanha quando as fronteiras abriram, eu tive como cliente o chanceler da Alemanha, que era o ex-chanceler, né, que já faleceu, que é Helmut Kohl, e isso é uma coisa, é um fator muito marcante na minha história. Bem, Ciência da Felicidade são muitos anos depois, eu moro no Brasil de volta desde os 30 anos, fiquei 13 na Alemanha, e na verdade, sou empresária, né? Abri minha própria editora, e sempre estive aí, como trabalho muito no B2B, sempre fui aquela consultora que às vezes faz o papel de diretora de marketing de uma empresa por um tempo, diretora de comunicação dali, de lá, e na verdade eu demorei algum tempo para perceber, mas desde 2014, numa experiência quase morte, eu entendi que não interessa em que parte da vida, ou se eu estava sendo administradora, jornalista, turismóloga, fato era, eu era alguém absolutamente destinada e com esta meta absolutamente clara de deixar os ambientes melhores do que eu encontrei. E com isso, de fato, essa experiência quase morte minha foi muito... foi realmente muito impactante, né? Eu tive direito à luz no fundo do túnel e tudo mais. By the way, minha luz é pink, tá? Do fundo do meu túnel é pink. A de vocês não sei. Cuidem da vida de vocês, para de vocês terem uma coisinha assim, ser uma cor que vocês gostem também. E daí para cá, eu venho trabalhando para criar ambientes mais positivos, o que significa dizer, ninguém cria ambiente nenhum, a gente só cria, digamos assim, a gente semeia para que pessoas, agindo com pessoas, produzindo para pessoas, que comprarão de pessoas, de fato, sendo mais positivas, elas também entendam que isso em nada é paradoxal com os objetivos de uma organização, que é, obviamente, crescer, lucrar. E trabalhar mostrando que esses dois pontos são convergentes e não contrário, é um pouco aí da minha missão de vida. Estou me segurando, tá, gente? Vocês já perceberam que né, são duas, eu e Mônica, que gostamos de falar, então a gente está, ó, tá? As imperfeitas estão assim, se segurando, tá? Só dizer uma coisa, que acho que este encontro está cheio de sincronicidades. Eu nasci na Alemanha, vivi 19 anos na Alemanha e em 89 eu também estava na Alemanha, porque os meus pais eu sou lusodescendente, então não sabíamos disso, mas estávamos no mesmo sítio, quer dizer, no mesmo país. Que bacana, gente. Só sincronicidades. Temos várias aqui hoje, meninas. Obrigada pela apresentação mais do que completa. Acho que o pessoal já conseguiu entender que esse papo vai ter um nível de profundidade incrível, e era essa a nossa proposta, né? Vou fazer uma provocação. A gente vai cuidando do tempo, pessoal, né? Só que o papo é sempre muito interessante, às vezes se estende um pouquinho. Então, vamos lá. A Mônica, eu, a Antonella, a Sandra, gostaríamos de fazer uma... Não vou chamar de dinâmica, vamos chamar de reflexão, né, meninas? A gente pensou em fazer um momento para que as pessoas se conectassem. A gente falou assim, não, vamos pensar em fazer uma pergunta de reflexão aqui. E para isso a gente batendo um papo, como eu falei, é tudo muito na hora, né? A gente cria um roteiro e na hora a gente fala assim, não, vamos pensar em alguma coisa. A gente pensou em uma pergunta para que vocês reflitam e respondam para a gente aqui no chat. Pensem assim, seguindo o nosso tema, e um pouco do que a gente já conversou aqui. Qual que é o pior cenário possível que você pode vivenciar com uma liderança? Pensa no líder que você já teve. Pensa numa situação. Pensa em você, quando foi uma liderança. Ó, polêmico. Essa é a reflexão que a gente quer começar a provocar em vocês, para que a gente vá para a discussão com as perguntas com as meninas ali. Então, nós temos aí quase 5 minutinhos. A Tom vai me ajudando com o tempo aqui, que a gente já passou, Tom, a gente vai cortando. Qual que é a ideia da gente fazer isso, né, Sandra e Mônica? É que a gente comece a entrar nesse tema aqui para a gente falar dessa questão da liderança e como que a gente constrói ambientes menos tóxicos, vamos colocar assim. E qual que é o nosso papel, o nosso protagonismo diante disso, certo? Se quiserem me complementar, fiquem à vontade. Eu não posso olhar aqui, mas posso, né? Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou Falta ler de aqui, respeito. então. Tom, por O pessoal favor, obrigada. falou
desconexão, assédio moral, falta de empatia, assédio emocional, falta de respeito, falta de humanidade, Nossa, bem profundo, controle em excesso. microgerenciamento. Quando me percebi sendo levado pela toxicidade da liderança, me tornando também tóxico. Sim, porque o determinismo, muitas vezes, pega forte, né? E eu também já passei por isso, e assim, acho que um grande desafio quando a gente se vê nesse ambiente tóxico é não se deixar contaminar. Só que se muitas pessoas deste mesmo ambiente são tóxicas, são as opiniões, é a energia, é todo esse contexto por trás, né, que a gente precisa ter muita força, muita resiliência para conseguir ultrapassar isso, né, conseguir trabalhar nesse ambiente, trazer novas ideias, abrir a cabeça das pessoas, mas é aquela coisa, né, um contra muitos, às vezes, é bastante complexo, né? Sim. E até porque às vezes a gente se projeta muito, a gente projeta muitas questões pessoais nesses ambientes, então isso ressoa, né? Você tem um líder tóxico, você passa por uma situação e aquilo bate muito em você com alguma situação que você vivenciou. E a gente, muitas vezes, eu já passei por isso, não tem inteligência emocional para lidar com a situação, né? Por isso da importância desse tema aqui hoje. Obrigada, pessoal, pela participação. Vamos lá. E agora, a nossa... Opa! Eu tenho 5 perguntas aqui, mas eu vou tirar na sorte aqui, porque Isso, a gente já está com o tempo. Vamos perguntar assim para a Mônica e para a Sandra num bate-bola delas aí. O que é liderança inclusiva e consciente para vocês? Acho que essa pergunta não tem como pular das 5 aqui. Eu vou tentar Não. fazer 6 das 5, mas essa é super importante, meninas. Fiquem à Uhum. vontade, eu vou mediando aí. Mônica, pode dar seu start. Vai, vamos lá, vamos batendo bolas, tá? Assim, Sim, e depois claro. também vamos abrindo. E vocês, assim, eu sugiro no chat, vão fazendo também comentários e geramos aqui mais dinâmica. Então, é assim, é um tema tão vasto, né? Como eu costumo dizer, e que tão badalado agora, mas eu diria que eu costumo dizer assim, e hoje falei nisso quando entramos, eu acho que cada vez mais é um líder, e todos somos líderes e liderados em algum momento, é estarmos de coração aberto, não é? Assim, eu acho que eu gosto de dizer que trazer mais amor, mais alegria, mais leveza, é provavelmente aquilo que as lideranças, neste momento, a liderança consciente para mim, é um líder que acima de tudo está aberto, mente aberta, coração aberto, braços abertos para ouvir, para ouvir as contribuições, integrar as contribuições e não estar a usar o lugar da liderança no ego, não é? No poder, na manipulação, que é isso que muitas vezes há uma tendência, vamos chamar sistémica, nas organizações que ainda são hierárquicas, não é? De quem está depois nesse cargo usar esse lugar para manipular. Então, liderança consciente para mim também é o líder que sabe que é líder também saber e ter consciência do impacto, da influência, da honra que é nesse momento estar nesse lugar, porque eu diria que liderar é transformar vidas, não é? É tocar profundamente outros. E eu pensando em várias situações que eu fui vivendo, como RH, nós somos um pouco aquele lugar que toda a gente vem falar, não é? E como eu vivi e vi muitas culturas que ainda não estavam assim tão evoluídas, muitas vezes eu entendia o quanto às vezes uma situação com um líder tóxico afetava o resto da vida dessa pessoa, da sua família, das pessoas à sua volta. Então eu acho que trazer essa consciência para quem é um líder e multiplicador e toca outros, e muitas vezes líderes de opiniões tocam milhares de pessoas, o quanto eles podem destruir ou construir, né? Então acho que aqui é trazermos acima de tudo, que liderança consciente para mim é fazer um trabalho interno primeiro e estar aberto para escutar, para abraçar, para cuidar, para colocar o ser humano no centro. E também, tal e qual como disse a Sandra, isso não tira resultados, pelo contrário,
resultados, lucro, prosperidade é uma consequência, né? Quando nós olhamos para parceiros, para clientes, para os nossos colaboradores como seres humanos como nós, né? Cada um com a sua imperfeição, e quando isso começa a ser um jogo fluido, os resultados vêm e são sustentáveis, e explodem e evoluímos. Quando colocamos o resultado à frente de tudo o resto e o processo e nos esquecemos do ser humano, aí a coisa começa a encrecar e pode dar um resultado de curto prazo, mas a médio prazo vai falir. Então, liderança consciente começa, para mim, inclusiva, nesse estar aberto, realmente aberto, e ver a liderança como um propósito e não tanto o resultado como um propósito. Enfim. Nossa, que lindo. Eu acho interessante, né? Porque a Mônica, como, né, como ela fala assim, com aquela alma do RH, né? Realmente, ou da alma de quem trabalha muito com pessoas. Eu tenho um desafio diferente, que é o desafio de convencer empresas, eu do lado de fora, né? Convencer empresas de que criar uma cultura positiva ou um programa de felicidade nas empresas não é gourmetizar ambiente nenhum, nem botar um monte de bolinha colorida, nem criar brinquedoteca de adulto, que é o que muita gente pensa quando ouve a palavra felicidade, né? Então, vamos criar ali brinquedoteca de adulto, né? Aquela coisa da gourmetização, não sei que horas come coxinha de galinha, não sei que horas come não sei o quê. E com isso gera-se prazeres que são, 10, mas são rápidos, de metabolização rápida. A gente sente, ufa, já foi, acabou. Então, você cai de novo e precisa começar este jogo do prazer todo de novo. Ou seja, esqueça os prazeres. Então, para mim, se a gente parar para pensar, vamos dissecar a palavra, né? Consciente. Se a gente parar para pensar como, neurocientificamente falando, como a gente funciona, nós funcionamos de 3 maneiras, né? Primeiro, a gente está ali na frente do instinto e pá, reage, né? Bateu, levou. Primeiro é o instinto. Depois vem as emoções. E só lá atrás vem a consciência. E a consciência vem na razão atrás de tudo isso. Nessas 2 primeiras partes, a gente tem que pensar que a gente está no subconsciente. E eu sempre digo, gente, o subconsciente não é sub à toa. É o limbo, é o lixão. Ele aceita qualquer coisa. Então, vejam, levar alguém a entender que um programa de felicidade não é o que ele pensa, é assunto sério, né? Amanhã eu estou na universidade aqui em Miami, com 3 turmas, provando, né, que é possível, sim, ser feliz nas adversidades, e o que significa a gente contextualizar realmente o que é, do que a gente está falando quando a gente está falando de felicidade. Então, aqui a gente chegou ali na consciência. Então, agora, chegamos na consciência, no racional disso daí, então tá. Então, líderes, entendamos, pessoas consideradas felizes, ou seja, que vivem em ambientes não de positividade tóxica, que seria o que essa história da gourmetização, o ha-ha-ha, todo mundo de good vibes, lá, estaria fazendo para realmente criar um programa de felicidade, levando em consideração confiança e segurança, trazendo ferramentas desse universo de ciência da felicidade para colocar em prática que vamos dizer assim, a cultura que a empresa diz que é dela, de fato seja percebida como tal, mas para que seja percebida como tal, tem também que ser de verdade. E o que é importante entender? Em ambientes positivos, ou seja, pessoas felizes são 300% mais criativas, 200% mais inovadoras, 55% há empresas com culturas mais positivas, até 55% menos demissões. Os casos de burnout reduzem em 125%. Isso são números, na verdade, de uma pesquisa na Universidade da Califórnia, publicada no Harvard Business Review, ou seja, não tem, é tudo ciência, né? São fatos. Então, para mim, o grande desafio hoje é mostrar para a liderança o seguinte: quando eu chego muitas vezes com um projeto, a pessoa me diz, eu sei, é tipo papo de RH, né? Então, a diretora vai adorar, tipo, vamos fazer isso daí, que é algo, ó o bico, a gente precisa fazer, ó o bico, para poder todo mundo ficar feliz. Não, meu lindo, o vetor é outro, você precisa fazer, porque humanizar a sua empresa
eleva performance. Não está acreditando? Procura o projeto, procura agora de 2021, o último Diversity Matters da EY, ela mostra claramente, mais uma vez, que empresas que aplicam conceitos positivos, e aí leia-se, diverso, inclusivo, que levam em consideração os fatores mais procurados por pessoas. Eu não sei se vocês todos conhecem aquele projeto, mas creio que sim, mas enfim, tanto faz. Também, se não conhece, de boa, somos todos imperfeitos e também não tem nada demais, que é o do Google, o projeto Aristóteles do Google, que durante décadas, vocês conhecem, pesquisou-se de todas as maneiras o que fazem pessoas juntas performarem mais. E a empresa mundial campeã de encontrar padrões concluiu que não havia padrão. O único padrão possível de ser encontrado era os grupos onde as pessoas se sentem mais seguras e confiantes, performam mais, independente de gênero, independente de etarismo, independente de qualquer outro fator. Ou seja, a gente acaba entendendo que aquilo que as organizações precisam nada mais é do que aquilo que a gente precisa. Porque organizações nada mais são, de novo, do que pessoas, nós, juntinhos ali com um objetivo em comum. Resultado é como na vida também, gente. Enquanto esta métrica não passar a ser entendida da maneira que ela de fato é, ou seja, pessoas felizes performam mais, logo dão melhores resultados em qualquer situação. E elas não só dão melhores resultados porque elas são mais produtivas, mas elas também contagiam positivamente o ambiente e, ao mesmo tempo, reduzem o sofrimento do ambiente, porque hoje já existe mensuração para o grau de lucro no ralo trazido pelos efeitos do sofrimento. E aí a gente entra em todos esses outros parâmetros. Então, assim, eu entendo que a liderança inclusiva, diversa, humanizada, consciente, ela começa a entrar nessa razão do, espera aí, eu não estou fazendo isso só porque eu sou bonzinho. Se a gente não age pelas razões certas, né? Seria lindo se a gente pudesse só dizer aqui, seria incrível se o mundo fosse ético, moral, se todos nós entendêssemos pelo amor, mas a gente não consegue muitas vezes penetrar ali onde a gente precisa mudar alguma coisa com esse discurso. Eu sei que este é o verdadeiro discurso, mas a gente não está mentindo quando a gente diz, e se eu contar para vocês que essa coisinha aqui que você está achando que é uma belezinha, que é papo de RH, vai fazer sua empresa performar mais. Então, assim, a gente tem uma mudança vetorial aí importante, e a ciência da felicidade vem aí com essa carga, né, positiva, dando a gente ferramentas, e por isso eu formo felicitadores, tenho alguns aqui presentes, para que eles consigam aplicar isso, não só como executivo numa empresa, mas em qualquer negócio, como dentro da sua própria casa, começando pelo autogerenciamento. Porque sim, como a Mônica citou, como a Tonton, já vou te chamar, tá? Eu não sabia que era esse apelido, mas a partir de hoje, né, já vai esse mesmo, como a Tonton citou também no início, a nossa autorresponsabilidade é semelhante ao nosso papel na vida. Eu não posso necessariamente mudar o que acontece lá fora. Eu não necessariamente vou conseguir mudar o mundo de uma vez só, mas eu posso mudar como eu percebo o mundo. Eu posso mudar calibrar a minha musculatura emocional para a minha percepção de mundo, e aí a gente chama assim, que é como você criar co-conspiradores, né? Você vai encontrando... Aqui eu estou vendo um monte de co-conspiradores, né? Está cheio de conspiradores aqui comigo. A gente vai encontrando esse co-conspiradores e, em algum momento, a gente, de fato, chega lá. Prometo que calei a boca. E aí, Sandra, maravilhosa. é maravilhosa mesmo. E, Sandra, quantos insights vieram, né, enquanto você falava, mas eu gostava de trazer aqui isso que você trouxe também, organizações não são diferentes do resto lá fora, né? São seres humanos dentro de outro sistema. Uma família é um sistema, um grupo de amigos é um sistema, enfim. Então, é tudo a mesma coisa. Mas eu gostei particularmente aqui desse ponto,
de trazer a autorresponsabilidade, porque eu gosto de trazer isso, muitas vezes nós usamos, há muito aquela desculpa de porque o líder isto, porque o líder aquilo, porque o pai e a mãe, né? E já não estamos nessa era, né? Estamos na era em que, e aqui é isso como disse a Sandra, se nós formos firmes e reagirmos positivamente e tomarmos a decisão de não, eu não me quero deixar influenciar por isso, então nós vamos atrair outras pessoas a outros lugares onde nós realmente vamos estar melhor. E se isso significar, como eu senti muitas vezes neste sistema, isto já me está a afetar negativamente, eu não tenho que estar aqui, então eu saio. E o que é que acontece muitas vezes? Nós criamos um movimento que outros vêm atrás. Na última empresa em que eu decidi sair, porque me foi pedido fazer um trabalho, mas na verdade o líder tóxico que eu tinha não queria aquilo que vendia, sabem aquela coisa de vamos ser inclusivos, vamos ser diversos, mas depois aquilo é blá blá blá, bullshit. E o que é que acontece? E essa é a verdade, eu comecei a entender, ok, esta pessoa quer vender isso, né? Mas não quer que eu faça isso, então não tenho condições para continuar, não tenho o buy-in da pessoa que diz que quer fazer isso. Então a decisão aí de alguma forma ela é corajosa, mas essa tem que ser uma decisão na nossa vida em todas as fases, que eu quero estar aqui, não, eu vim com uma missão. Se este sistema não quer contribuir para essa missão, então eu vou seguir com a minha missão no outro lado. O que é que aconteceu? Vários diretivos saíram, porque sentiram não, é assim, se esta pessoa que veio com esta missão e com esta bandeira sai, é porque aqui já não é possível, eu não quero estar aqui. Então eu posso dizer assim, se calhar foi mal para aquela empresa que não queria um ambiente positivo, na verdade não queria, que estava só a fazer de contas que queria, mas essas pessoas saíram para ambientes mais saudáveis, então eu fiz a minha parte, né? Então eu acho que é trazermos essa autorresponsabilidade em nós, e isto seja eu aí naquele lugar eu era líder, mas era liderada, né? E tive que dizer àquele CEO, você não quer, na verdade, essa mudança que me está a pagar não sei quantos 1000 euros para eu a fazer, então aqui não é o meu lugar, e tudo certo, né? Essas coisas não são fáceis e exige, acima de tudo, uma coisa que disse aqui o Gustavo há pouco, eu li que ele disse assim, liderança consciente começa por um profundo autoconhecimento de nós mesmos, eu diria que aí começa tudo, ou seja, nós só podemos trazer uma liderança consciente quando começamos por nós, então o trabalho começa sempre em nós, em cada um de nós, seja líder ou liderados. Eu acho que tanto eu como a Sandra, né, se calhar para estarmos hoje aqui a falar nisto e vocês todos, já fizemos um caminho, né? Seja uma quase morte, seja eu que entrei em depressão quando fui mãe porque estava na vida louca e não sabia ser mãe, enfim, bati com a cabeça contra a parede e percebi que ou eu mudo porque eu passei a minha vida toda a reclamar, né? Sabe aquela coisa quando nós começamos a ver o padrão, não é dos outros, sou eu, então eu tenho que mudar a minha forma de olhar para o mundo, né? Tal e qual como disse a Sandra. Então acho que é um pouco isso. Liderança para mim hoje é autoliderança em primeiro lugar. Autoliderança é autoinfluência, só depois é que nós podemos cuidar de outros, liderar outros e influenciar outros, né? Concordo aqui plenamente com o que o Gustavo disse, começa sempre em nós. Então a primeira coisa que eu digo muitas vezes às pessoas quando apontam o dedo aos líderes é então, mas o que é que você pode fazer? Se você continua aqui nesse lugar sem fazer nada reclamando, é igual, né? Então, ou faz alguma coisa mudar, ou dá um tempo e sai e procura outro lugar. E aí, como disse a Sandra, o mundo conspira e de repente aparecem as pessoas certas e estamos aqui numa confraria todos a vibrar na mesma vibe, né? Que é, todos nós aqui certamente queremos isto. Então não sei quantos estamos aqui, mas já somos uns 70. Se fosse há 10 anos atrás, eu acharia isto impossível. Eu nem sabia que estes ambientes existiam, porque eu só conhecia ambientes tóxicos, né? Então, enfim, eu acho que é, acima de tudo, liderança consciente, inclusiva, começa em nós, em cada um de nós, sejamos líderes ou liderados. E segundo, eu tenho outra coisa, né? É muito bonito, eu vejo muitas empresas falar destes temas, mas não acontece, não se vive, na verdade, né? São chavões. Eu tive num último Comex onde eu tive, nós éramos 3 mulheres e 3 homens. Uau, Comex, diversidade, mulheres e homens. Aquilo era só rir, porque 3 daquelas mulheres eram homens. Porquê? Porque, né? E aí trago outro tema que dava pano para mangas, a energia masculina e feminina em nós. É quantas de nós mulheres nos masculinizamos para nos adaptar a um sistema que está doente, né? O quão difícil foi para mim manter essa vibração positiva, e quando eu senti, não, aqui não funciona, eu vou ficar doente, eu saio, e assim continua, né? Então eu acho que é um pouco essa liderança interna, mais essa autorresponsabilidade, começando por nós e não apontando tanto o dedo a líderes tóxicos, porque se nós os aceitamos e toleramos, nós também ainda não estamos bem, né? Então um pouco trazer isso da autorresponsabilidade.
Ô, Olha que Carol, legal. como você deu essa deixa da gente poder né, mudar a ordem aí das coisas, eu acho que complementa bem isso que a Mônica está falando, né? Até porque a gente chegou na autorresponsabilidade, Com então eu acho que é certeza. mais rico a gente ser orgânico. E eu estou vendo agora, eu acompanhei um pouquinho o chat também. Quando eu digo numa analogia, sabe, pessoas, né? Que a ciência da felicidade é sobre a gente turbinar a nossa musculatura emocional. É uma analogia absolutamente perfeita. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho né, algo que se chama, dizem que é um projeto social, né, mas para mim é só algo que eu faço na vida, mas enfim, tem nome bonito, até já empreendedora social do ano passado eu fui aqui em São Paulo, mas enfim. Eu cuido de algumas crianças, né? Eu amadrinho crianças e jovens que têm múltiplas amputações. Como dizem minhas meninas, eu não tenho nenhuma que não tenha. Eu não sei se a Jéssica está por aqui agora, mas ninguém que não tenha, que esteja faltando menos do que 2 membros, tá? É daí para mais. Né? Então, a galera falta 2 braços, 2 pernas, pele, audição, ou falta 3 membros, etc. e tal. Se a gente acompanha a curva de crescimento delas do ponto de vista emocional, a gente chega no resultado seguinte. A Jéssica, que é uma que é felicitadora, inclusive agora formada, é uma das minhas meninas, que agora é uma profissional, né, uma super profissional de felicidade. A Jéssica, hoje, ela diz o seguinte, quando ela perdeu todos os membros, ela tinha 10 anos de idade, eu escrevi o livro dela, quando ela perdeu todos os membros, a primeira ida dela ao shopping foi durante 15 meses, ela teve a meningite meningocócica, perdeu todos os membros, 90% da Para mim não pele, precisa. e por final, a audição, ela entra no shopping e aí tem uns jovens olham para ela e fazem isso aqui, ó, gente, tem que olhar para mim agora, ó, dedinho na garganta, como se estivessem com nojo dela. Então, isso foi, naquele momento, a 5ª amputação, porque o interior dela não era trabalhado. Então, quando ela para lembrar dessa época, uma das primeiras coisas que ela cita é esse momento. Isso não é louco? Depois de você perder todos os membros, algo concreto, né? Membro concreto, a se sentir amputada por a verdadeira amputação, pela forma como o outro lida com você, isso é muito grande. Hoje, a Jéssica fala o seguinte, se ela vive algo semelhante hoje em dia, e você pergunta hoje para a Jéssica, já que a gente está falando de inclusão, né? E a inclusão, né, de pessoas com deficiência é muito importante. Se você pergunta assim, Jéssica, você ainda vive muito preconceito? Não. Normalmente as pessoas perguntam assim, você sofre muito preconceito ainda, não é isso? Você sofre muito preconceito? A resposta dela, e é nisso que ela vive, é eu não sofro preconceito. Eu vivencio, mas não sofro. Uhum. Essa é a grande diferença. Então, a gente, Nossa, que muitas vezes, incrível. não vai parar de vivenciar um líder tóxico, um ambiente tóxico, uma pessoa tóxica, porque nem todas as pessoas que estão no nosso convívio são passíveis de serem, me permitam a palavra, no ambiente humanizado, mas descartadas. Nem todas nós poderemos. A gente não pode descartar a cunhada, a gente não pode descartar, por sinal, a minha é maravilhosa, as minhas são maravilhosas, mas não pode descartar, a gente não pode descartar um colega de trabalho, mas eu posso turbinar minha musculatura emocional de tal maneira, claro, com inteligência emocional, com ferramentas, entendendo ciência da felicidade, tudo isso, claro, sendo utilizado, iniciando por autoconhecimento, como disse o Gustavo, sempre. Autoconhecimento é base de tudo. Como é que eu mudo alguma coisa se eu nem sei quem eu sou? Né? Eu preciso, a base de tudo é saber primeiro quem é essa pessoa que está aqui, né? Que vos fala. Então, se a gente não sabe disso. Então, assim, esta é uma parte muito importante. Por quê? Porque eu tiro, embora a gente continue contribuindo para a formação de ambientes mais positivos, de uma sociedade melhor, eu começo a me sentir melhor e ser parte disso que dá certo. E aí aí como disse a Mônica, parece uma conspiração, né? Eu não gosto de usar às vezes essas palavras para não parecer, mas assim, parece uma conspiração, né? Porque de repente a gente percebe que, gente, as coisas começam a serem sincrônicas. Eu sempre digo, se eu lido com alguém que me diz, olha, eu estudo felicidade,
me interesso por esse tema, e aí a pessoa já vem com uma pegada de concorrente, de não sei o quê, bababá. Eu digo, oh, meu Deus, não entendeu nada ainda, né? Porque, assim, ou a gente está, de fato, se a gente faz isso, nós estamos sendo esses líderes que falam de sustentabilidade, né, para greenwashing. E como tem greenwashing, tem happy washing, né? Então, assim, a gente não quer washing nenhum. A gente quer criar uma cultura e fazer com que pessoas individualmente turbinem a sua musculatura emocional de tal sorte que ela não é mais dependente do ambiente para ela estar em paz consigo mesma. É isso. E aí voltamos à autorresponsabilidade, né? É uma decisão interna, é uma escolha todos os dias. Agora, Sandra, é isso, né? Agora vamos ser sinceras. Esse dá trabalho, essa turbinada, esse treino Opa! emocional é um trabalho, é uma escolha. Opa! Eu costumo dizer a todas as pessoas, não é? As minhas mentoradas, assim, eu digo sempre no início, vai ser incrível, mas é trabalhoso e é 50-50, né? Assim, se a pessoa quer e treina o músculo emocional e se cura, vai ser incrível. Se não quer, não vai funcionar. Então, não há aqui também milagres, né? Tal e qual como cuidar de um corpo, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde física, cuidar das emoções. E conseguir isso, né? De viver do nosso ambiente já não nos influenciar mais, porque nós escolhemos que se ele entra, se nos afeta ou não. Esse já é um lugar de muito trabalho, né? Vamos ser Com honestas. certeza. Mas olha, não só isso, honestas, mas, de novo, tem um viés aqui que a gente não pode esquecer em tudo que a gente fala, que dá trabalho, né? Eu tenho uma frase que adoro perguntar para todo mundo. Se vocês... aqui tem muita gente que já me conhece, mas eu adoro perguntar. Sabe aquela frase, gente, que quem ama o que faz não trabalha No nenhum dia, trabalho. né? Porque, na verdade, a pessoa não trabalha porque só se diverte. Enfim, eu digo, frase certa ou errada? Para mim, errada. Quem ama o que faz, trabalha sim, porque nós temos uma visão equivocada do que esforço significa. Martin Seligman, na verdade, antes de Martin Seligman, Mihaly Csikszentmihalyi, que faleceu, Sim. inclusive, ano passado, vocês sabem. Ele dizia que os melhores momentos... Olha só para a gente entender o que esforço e trabalho, como isso cognitivamente é errôneo no nosso cérebro. Olha só, ele dizia, né? E ele é um monstro sagrado da ciência, do estudo cognitivo, da psicologia positiva. Ele dizia, os melhores momentos de nossa vida não vêm, os nossos picos de flow não vêm depois de termos tido momentos fáceis de perna para cima no sofá. Eles vêm depois que nós nos desafiamos a fazer algo que era difícil pra caramba, que nem a gente acreditou que nós éramos capazes de fazer, me arrepio toda falando, e a gente foi lá e fez. Aí é o pico do flow, aí é o momento onde você, uau, eu vim para esse mundo para fazer isso. Não é depois de horas de Netflix, e eu não tenho nada contra horas de Netflix, se for para descansar, mas condição sine qua non para descansar, está cansado. Então, assim, a gente não pode... a gente tem um mito do trabalho como se alguma coisa é muito boa, é diversão. Se alguma coisa dá trabalho, é o bico do trabalho. Então, eu acho assim, é como a Mônica disse, dá trabalho, sim. É um esforço diário, sim. Quando as pessoas dizem, mas dá para ser feliz todos os dias? Dá. Mas gente feliz fica triste. Tristeza é uma emoção, alegria é uma emoção, mas é pautada numa vida feliz. Ou seja, é para lá que eu volto. É para aquele lugar que eu volto. Nós precisamos poder vivenciar as nossas dores porque elas são boas para a gente. Dores são curativas para a gente. Dores são construtivas. Mas eu preferia um mundo sem dor. Entendo, não rolará. Quem conta para a pessoa? Quem dá a notícia primeiro? Né? Tonton, quem vai dar notícia? Mas eu queria um mundo onde tudo fosse perfeito. Eu não sei quem conta para ela que ela acha que queria, porque neste mundo ela sofre de depressão profunda. Não é assim que nós seres humanos Se for para lá, funcionamos. eu não vou botar o fone, não. Você vai para a cozinha? Meninas, acho que a gente já fez um link com várias... De novo, né, pessoal?
A gente elabora algumas perguntas aqui, mas o papo, quando flui, a gente sabe que as perguntas, além de serem respondidas, trazem outras coisas à tona aqui. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, linkando com muito... A Mônica falou do looping, né? A Sandra trouxe alguns conceitos aqui. Tá, vocês deram algumas dicas, mas sendo bem, assim, pragmáticas, o que a gente pode fazer quando a gente está num ambiente tóxico para não cair nesse looping? Como é que a gente percebe de forma consciente? Porque a gente sabe, né? Até assim, ó, a segunda pergunta foi assim, como é que você consegue perceber que você está inserido num ambiente seguro? Você também sabe quando você está num ambiente tóxico, você sente. Só que às vezes você não tem a percepção para virar a chave, como sair daquele, sabe, daquele limbo. Eu estou num ambiente assim, o que eu faço para ser o meu propulsor da mudança? O que eu faço para sair desse ambiente, dessa rotina, desse meu jeito de ser que já está quase que igual a esse ambiente que eu estou? Queria que vocês trouxessem algumas dicas assim, meninas, porque eu já me vi em situações assim também. Que eu estava num ambiente e passei a me tornar tão parte desse ambiente que era difícil sair. E a gente começa a achar que aquilo nos define. Então, eu queria que a gente trouxesse alguns conceitos, assim, como trabalhar. Vocês deram várias dicas, mas eu acho que agora é uma boa discussão, porque, pelo que o pessoal falou aqui, não fui só eu que passou por ambientes assim. Fiquem à vontade. Tá, eu gostava daí de dizer duas coisas, Carol, e depois podemos ir trocando aqui, Sandra, que é o primeiro é eu não, essa coisa de, nós estamos conscientes e sentimos, depende, quão anestesiado já está o corpo, físico, emocional, mental, o que seja, né? Porque por vezes, quem não tem ainda esse trabalho, né, esse trabalho diário de observação, de conexão com o corpo, do que é que eu estou a sentir, e eu falo por mim, demorei anos a chegar lá, porque muitas vezes é uma questão de percepção, né? Então para isso nós precisamos de presença. Então uma das coisas que eu trago muito, isso fala muito mindfulness, o que seja os conceitos e a forma como nós conseguimos encontrar a presença, mas a minha vida só começou a mudar, e isso eu vejo nas pessoas com quem eu trabalho, né? Este tipo de técnicas é encontrar a sua forma de trazer presença, né, para o corpo, em algum momento ou várias vezes no dia, de entender como é que eu me estou a sentir, como é que o meu corpo, né, como falou muito bem a Sandra, instinto, emoção e racional, ou seja, muitas vezes nós estamos, nas organizações, a maior parte das pessoas estão completamente desconectadas daquilo que é corpo, instinto e emoções. As pessoas vivem aqui em cima, né, é aqui. Então, às vezes, eu quando faço trabalhos imersivos, a primeira coisa que eu faço é trazer as pessoas para o corpo, para os instintos, para as reações físicas e para as emoções, porque é uma coisa que está anestesiada em maior parte dos lugares. Então, é um trabalho primeiro, eu diria, a minha primeira dica é trazer essa presença como uma disciplina diária de observação. Fazer um scanner, como é que eu entro neste ambiente, como é que eu me estou a sentir? Isto é bom para mim, não é? Se nós não fazemos isso com regularidade, nós anestesiamos o corpo e as emoções, então nós não nos apercebemos. A primeira dica que eu costumo dar é essa presença, né? Também há vários estudos, tanto Harvard como Stanford, que já falam muito da presença executiva, da importância dos líderes cada vez mais terem essa presença, porque essa presença, ela traz uma vibração diferente também para os ambientes, né? Então, quando a pessoa que lidera já traz essa presença, né? Essa vibração, isso impacta também nos outros, mas nós podemos fazer isso. Primeiro ponto não é assim tão fácil, Carol, termos consciência, quando nós estamos tão lá dentro daquela roda, é preciso ter já muito trabalho para não cairmos, porque pode não acontecer à primeira, mas depois vamos, na meio dia não há tempo, já estamos tomados, né? Então eu acho que eu diria trazer essa presença, ter alguma prática de conexão, de observar corpo, observar emoções, porque elas vão nos falar se nós nos estamos a sentir bem ali ou não. Isso é um treino, né? A partir daí, se calhar assim, a segunda dica que eu daria é observar de fora os ambientes. Eu gosto muito de fazer essa é uma técnica de PNL, de quando estamos nos ambientes, várias vezes nós conseguirmos sair e estar a ver o filme de fora, para conseguir observar o que é que está a acontecer ali. E aí tomar decisões, eu quero isto, não quero isto, isto faz bem, como é que eu reajo a isso? E óbvio, depois o terceiro eu acho que aí não é tanto a minha especialidade, mas acho que a Sandra vai trazer aqui, é esse treino, né? Esse treino do músculo emocional, também trabalho muito isso, que é a partir daí, dessa presença, dessa observação, nós sermos tais autorresponsáveis de decidir o quanto essas coisas entram em nós e o quanto
podemos tomar decisões de treinar o músculo das emoções positivas e da positividade, mas eu diria que o começo é temos que nos sentir. Não é algo racional, não é algo que nós vamos perceber com a nossa mente consciente. Muita coisa está no subconsciente, muita coisa está nas nossas emoções que deixamos de estar conectadas e principalmente no nosso corpo. Então essas seriam dicas, introduzir práticas de presença diárias na nossa vida, tá? Para tomar consciência em primeiro lugar, observar e depois sim aí nós vamos fazer as nossas escolhas e começa a ser cada vez mais rápido isso, não é? Assim, quanto mais nós temos esse scanner da percepção, mais rápido nós conseguimos nos proteger e tomar a decisão daquilo não nos afetar. Então isso requer treino. E sermos menos reativos, né? Muitas vezes a gente está nesses ambientes, a gente age de maneira muito reativa. Falo por mim Porque mesmo. não está presente, porque essa Exato. reatividade é porque nós vamos no impulso do instinto, porque nós não fazemos essa presença para não entrar aí, né, nessa reatividade. Mas agora eu passaria aqui a palavra à Sandra, eu não sei, já não a estou a ver, para trazer também aqui um pouco de algumas dicas nesse sentido de como fazer isso. Então, a gente tem um lado macro, né? E a gente tem as microatitudes dos nossos dia a dias que a gente pode trabalhar. Como eu disse ali no início, né, eu estava louca para ler essa revista que trouxe os segredos dos experts em felicidade, aqui a Time desse mês, a edição comemorativa de 100 anos. É claro que para pessoas como nós, a gente fica muito feliz, né, de saber que isso aqui está em capa de uma revista dessa circulação, etc. e tal. E li todinho, falei, opa, a gente ainda poderia... Nós, Mônica, Tonton, a gente poderia ter mandado umas dicas a mais para eles, né? Porque, tirando a catastrofização, as outras são bem esse direcionamento que a gente já trabalha. Então, por um lado, né, de uma maneira macro, como a Mônica falou, a gente está falando de inteligência emocional e inteligência social, né? Porque eu preciso entender, olhar de fora, né? Então, existem técnicas para a gente aplicar de maneira melhor essas inteligências, né? Que é a aplicação pura de inteligência socioemocional, a gente se perceber, saber o que incomoda a gente, o que é essa toxicidade. Agora, quando eu falo que a gente, né, esse treinamento dessa musculatura feliz, tem muito a ver com isso também, né? Tem a ver com eu entender por que as pessoas agem como elas agem, né? E começar a me ver de fora, como a Mônica falou, ou seja, tudo isso são passo a passos, assim, que podem ser muito tranquilamente bem estudados diretamente do universo da inteligência emocional. E, com isso, eu sempre digo assim, um exemplo bom para a gente ter na cabeça é se eu tenho um bom músculo e eu vou ter que carregar muita caixa hoje, embora as caixas sejam muitas, ou seja, embora o ambiente seja muito tóxico, filha, meu músculo é treinado, eu levanto. Eu sempre brinco que eu, particularmente, malho para carregar mala, tá, gente? Em aeroporto, para não ficar dependendo de alguém que puxa a minha mala em algum lugar. Então, se alguém quiser ajudar, de boa, mas se não ajudar, não precisa. Meu músculo aguenta a minha mala, que é o que eu preciso, o que eu estou a fim de carregar. Então, assim, da mesma maneira, é a gente entendendo o que nos consome, né? E aí eu posso dizer, nós como, né, eu creio que a maior parte aqui somos brasileiros, eu não sei a Mônica é portuguesa, mas, Mônica, não sei se você sabe, o Brasil é o país mais ansioso do globo terrestre. Né? Eu tenho esses dados todos sempre no início das minhas imersões, começo sempre pelos índices globo terrestre, né? E eu ainda digo, assim, é da OMS, mas também é do Ministério da Saúde, né? O IBGE também tem esses números. Vários. Ele assim, são várias fontes e todas elas levam ao mesmo objetivo. Então, o que acontece? O que significa dizer? Significa dizer que nós somos bomba-relógios, que nós estamos o tempo inteiro em estado de alerta, com os nossos hormônios, os hormônios considerados, né, estressores, norepinefrina, adrenalina, cortisol, bombando a gente o tempo inteiro, e que, calma com o que eu vou dizer agora, e que, se a gente não se estressar com o ambiente tóxico, a gente arranja uma toxicidade em algum lugar para chamar de nossa. Fala baixo para os nossos líderes não nos ouvirem. Ele não pode saber que ele não é culpado sozinho, mas se a gente não tivesse eles, ou se a gente não tivesse essa galera tóxica para ferrar os nossos dias, a gente arranjava outros, porque é o que a gente faz.
Então, a gente abre a televisão e procura aquele assassinato que deixa a gente mal. A gente procura aquele bandido que a gente acha que vai passar na casa da gente, mas o cara está no outro lado do planeta. O terremoto que não vai chegar até a gente. Mas a gente procura e tão breve a gente consegue resolver na cabeça um desses problemas que a gente faz. Opa, deixa eu colocar outro aqui. Então, assim, primeiro, a consciência do que isso significa. Esse ano eu treinei, no ano de 2022, eu dei 46 treinamentos, em 36 cidades brasileiras, 46 treinamentos. Pessoas do Belém do Pará ao Rio Grande do Sul, a Pelotas, no Rio Grande do Sul, ou seja, Sinop, em Mato Grosso, pessoas muito diferentes umas das outras. Em comum, a ansiedade é um elemento absolutamente presente e as razões pelas quais, e quando os ansiosos se expressam, é incrível, porque quanto mais ansioso, mais ele acha que, no caso dele, a ansiedade é justificada. É justificada, porque eu não estou sabendo o que aconteceu na vida dele, né? Então, assim, ter consciência que nós somos 7,5 bilhões de pessoas nesta Terra e que todos nós temos muitos e muitos problemas. A Jéssica, como eu citei aqui, ela poderia estar aqui, ela poderia colocar mais alguns, né? Porque nós, enfim, que temos membros, né? Enfim, existem pessoas que têm ainda problemas que são concretamente e emocionalmente de dimensões muito adiante que o nosso. Então, assim, a primeira parte é esse trabalho de autoconhecimento, é esse trabalho de inteligência emocional, passando depois para a inteligência social, onde a gente traz aí uma mensagem de comunicação mais assertiva, seja utilizando recursos, ferramentas da comunicação não violenta, seja que caminho vocês procurem, porque, assim, muitas vezes, isso e aquilo da CNV, você pode usar CNV, gente, ou por mim vocês usam o CNH, a Carteira Nacional de Habitação, tanto faz. Contanto que você seja assertivo e, ao falar, a sua fala, né, seja o mais assertiva, humanamente assertiva possível. De novo, até parece que isso é fácil, mas eu não quero que seja fácil. É difícil, né? Mas a gente quer conquistar alguma coisa, então, opa, durma com esse barulho. É assim que nós, seres humanos, funcionamos. E o que a gente quer, tudo que eu não aceitaria estar aqui dizendo é o que eu posso sempre, como é que eu vou reagir ao outro. Então, aí a gente já começa. Se eu vou para o lado da inteligência emocional, como dica ainda, eu já vou saber rapidamente que eu tenho que parar de ser reativo e começar a ser responsivo. Eu preciso entender como eu me sinto e, por isso, eu começo a responder melhor às situações recorrentes na minha vida. Depois eu preciso fazer aquele momento que até uma das minhas felicitadoras, uma das minhas alunas colocou aqui, que é aquele momento do autocuidado, né? Tipo, você está no avião, primeiro coloque a máscara em você, antes de colocar na pessoa do seu lado. Anos da minha vida eu dizia, gente, não vou fazer isso nunca. Se tiver uma velhinha do meu lado, uma criança, eu vou meter a máscara em todo mundo, depois eu pego a minha. Não sabia eu que só quem respira é capaz de fazer os outros respirarem. Então, eu preciso primeiro respirar para que eu seja capaz de ajudar muita gente, que sai o avião inteiro a respirar, que é o que eu gostaria de fazer e o que eu vou atrás de fazer. Então, para isso, eu preciso primeiro me autocuidar, não tem nada a ver com egoísmo, né? Não é aquela parte psicológica onde eu, ego. Porque eu digo, a autoestima é outro trabalho importante a ser feito. A autoestima que leve à autoconfiança, mas não esqueçam, as cadeias estão bombadas de pessoas com autoestima extremamente elevada. Então, assim, não confundir autoestima com se achar, né? Com fazer isso buscando louros ou buscando colher alguma coisa que não faz parte de um propósito de vida. É começar a se autopoliciar, né? Como é que eu acordo? Que é a primeira coisa que eu faço no dia? É o bendito celular, né? Ou o bendito maldito, né? Onde a gente ali não está conectado o tempo inteiro em grupos. Mas eu não tenho jeito, eu não posso sair desse grupo. E eu sempre digo, gente, receita número 417, cola no espelho do banheiro. Não consuma o que te consome. Não consuma o que te consome. Por que você continua consumindo o que te consome? Você termina, sai daquele grupo, o coração está assim, palpitando, você sente na pele, a gente sente com o corpo inteiro e a gente continua nessa. Por que a gente está fazendo isso? Né? Então, assim,
Não sei se vocês sabem, se a gente, no momento que acorda, nas primeiras 2 horas do dia, também são pesquisas inúmeras, se a gente, nesse espaço de tempo, se a gente nos bombardear com esse tipo de coisa, as notícias que... Sabe aquele scroll rolling, né? Ficar descendo ali aquelas notícias de terra, uol, babá, que inexoravelmente ali não vai estar dizendo: gente, o sol nasceu muito rosa hoje. Lá vai estar todas as notícias negativas, porque como o nosso cérebro funciona, nós temos um viés negativo que nos prepara para quê? Para quê? Para a evolução. Então, o cérebro diz a gente, ó, é melhor eu dar uma má notícia de que Carol está te olhando enviesada e você ficar esperta com Carol e você sobreviver a Carol, do que eu te dizer que Carol só está totalmente concentrada. E porque ela está tão lindamente concentrada, ela, inclusive, está séria. Então, para o cérebro, ele prefere lhe dar uma notícia péssima a mais do que uma boa a mais e você se danar depois. Quando a gente começa a ter consciência de tudo isso, consciência, ó, passou aquelas 2 camadas, chegou no... Epa, é nós, estamos na consciência. Você consegue responder e não só reagir, como a gente fazia antes. Porque o ambiente tóxico, a toxicidade ao nosso redor, seja ela qual for, ela vai consumir o que? O nosso bem-estar subjetivo, que é consumido também de uma forma na alquimia do nosso corpo, na química do nosso corpo. Então, a gente vai reduzir os nossos índices positivos e vamos meter norepinefrina, adrenalina, cortisol, que são ótimos, mas não na quantidade que a gente está colocando dentro do corpo. Então, todas essas, assim, daí a receita da felicidade, que aí a gente vai precisar da noite aqui e mais alguns dias, né? Vocês são muito convidados a participar nas redes sociais de tudo. Nós fazemos muitos encontros e, assim, é missão de vida realmente propagar isso daqui, porque eu sei, olha como eu sou interesseira, porque eu sei que no dia que nós agirmos coletivamente assim, nós criaremos um mundo mais sustentável. Não só porque a natureza vai ter uma chance, mas economicamente sustentável e humanamente, psicologicamente sustentável. Eu me empolgo, tá, gente? Não, eu estou empolgo. refletindo aqui. A gente queria ficar muito mais tempo aqui, né, pessoal? Mas a gente sabe que não dá, né? Pelo menos não hoje. Vou fazer o seguinte, vou olhar para a carinha de vocês, parar de compartilhar aqui. Pessoal, agora é o momento que a gente tem alguns minutinhos para pergunta. Eu queria saber se alguém quer abrir o microfone, se sente à vontade para fazer uma pergunta para elas. Quem vai ser primeiro aqui? Vamos ver. Tem o recurso de levantar a mão aqui, ó. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser mandar no chat também, fiquem à vontade, tá? Lembrando que não existe certo ou errado, né, pessoal? Existe a curiosidade. E aproveitar esse momento, talvez não tenha outra assim tão cedo. Ó, Gente, vocês estão tímidos por quê? estão refletindo, eu acho. Ah, estão em reflexão, tá bom. Carol, Aqui vocês estão no ambiente mais seguro do mundo, né? Possível. Cal, seja Para não sermos só Oh. nós em Portugal, Sandra, Já dizemos que somos tagarela. Tagarela é assim quem fala muito, então nós as duas Exato. dávamos 3 horas. à vontade, Cal. Bom, já que tá todo mundo quietinho, gente, eu sou quietinha também, então Tom sabe, né? Mas eu tô me sentindo bem à vontade para falar agora. Primeiro, assim, meninas, parabéns, assim, um momento incrível, acho que tá todo mundo refletindo, pensando, né, buscando ali se reencontrar nesse caminho. Então, assim, gostei bastante, estou bem, assim, emocionada e repassando muitas coisas que já aconteceu e que eu venho até praticando nessa jornada de liderança, né? Então, só para vocês saberem, há 12 anos eu faço a gestão de uma organização social sem fins lucrativos, né, que atua numa comunidade carente aqui de Curitiba, que é a Vila Torres, e a gente aplica projetos educacionais para crianças e adolescentes, porque a gente acredita muito que a educação transforma vidas, né? O conhecimento, o empoderamento do indivíduo para que ele possa mudar sua realidade, né? Então, a gente busca ser uma instituição que oferece oportunidades e caminhos para a criação de perspectivas, né? Tanto pessoal quanto profissional.
E eu estou sempre aprendendo constantemente, é uma coisa diária mesmo, de liderança, né? Não só da equipe, das famílias, da comunidade como um todo, de outros projetos que eu assumo por meio dessa minha jornada, né? E até, mas assim, eu queria mais falar uma curiosidade da que a Mônica comentou assim no final e a Sandra também, quando a gente acorda de manhã, né? Então já faz uns 2 anos que eu acordo de manhã antes, né? Vou só falar uma curiosidade, na verdade, que a Tonton sabe, eu acordo 5 horas da manhã. Gente, eu sou apaixonada por esportes, eu faço CrossFit, sou apaixonada mesmo, há 5 anos eu faço essa modalidade. E eu aprendi a acordar todo dia, realmente, acordar às 5 horas da manhã, eu vou lá, escovo os dentes, eu não olho o celular, só desligo o despertador, óbvio, né? Você pega o celular para isso, mas eu vou na janela de casa, abro a janela, olho para fora, respiro, né, aquele ar, olho para a paisagem, seja ela qual for, pode estar chovendo, pode estar sol, mas eu faço isso, assim, aquela conexão ali com o mundo, aquele primeiro contato, e aí respiro, vou tomar o café, e aí começo, né, a organização do meu dia em si. Eu aprendi a ter essa conexão comigo fazendo isso, e largando o celular, e foi engraçado porque antes eu lia lá no Google mesmo aquelas manchetes diárias ali do dia a dia, né? E eu falei, não, vou parar com isso, e faz 2 anos que eu não faço mais isso, e até às vezes parece que você está fora da curva, porque daí todo mundo comenta sobre o que viu naquela manchete e tal, e você, tipo, eu não sei, mas também não faz diferença para mim, não está fazendo diferença, eu não estou desconectada com o mundo, né? Não estou desinformada, eu só busquei caminhos diferentes para estar informado, autoconhecimento, conhecimento e informação em si. Só uma curiosidade nesse processo, eu acho que daí desses 2 anos mudou bastante, estou tentando influenciar meu esposo, né? Com isso está um pouquinho difícil, mas eu estou tentando. Maravilhosa, Cal. Obrigada. Obrigada, Ó, Cal. a gente tem bem pouquinho tempo, mas eu vou deixar Parabéns. Não sei se foi o Giuliano, ou a Tereza que ergueram a mão, mas tem como ver aqui a ordem, para ser justa? Normalmente é quem está mais para a ponta de você. Então é você, Giuliano. Gente, é uma curiosidade genuína. Nós falamos muito aqui sobre a perspectiva de tomada de consciência de si, a maneira como nós lidamos com lideranças tóxicas, essa tomada de consciência e a tomada de autorresponsabilização. Mas eu queria fazer uma pergunta direta para vocês duas, que é o seguinte: como influenciar positivamente hoje as pessoas dentro de uma abordagem para a felicidade, considerando o quanto nós concorremos com as desgraças da vida nessa lente cotidiana das pessoas? Porque, imaginando que nós tenhamos aí tanto o aspecto da persuasão, de conversar e tentar tocar o emocional das pessoas, mas também a necessidade de um argumento de convencimento, de lidar com fatos e dados. Adorei que a Sandra trouxe várias pesquisas, e isso já me dá vários insights de argumentos. Mas, na prática de vocês, então, para além das pesquisas, para além dos conteúdos que a gente tem à mão para poder trabalhar com isso, qual tem sido a estratégia de vocês duas, Sandra e Mônica, por favor? Qual tem sido a estratégia, não de convencer, mas de envolver as pessoas nessa reflexão possível por um ambiente compartilhado mais feliz? Quem vai? Força, Sandra. Eu tenho força aí. É Giuliano, né? Giuliano, primeiro é trazer para as pessoas uma clara, colocar em perspectiva aquilo que a gente fala, que é as desgraças que acontecem hoje, os problemas que acontecem outras. Assim, as desgraças sempre aconteceram, os problemas sempre aconteceram. Se a gente pegar lá 200 anos antes de Cristo, se a gente for lá mergulhar no estoicismo, a gente já vai chegar. A grande diferença da ciência da felicidade é que hoje ela pega muito do que filósofos, religião, enfim, do que a ética e moral trouxe ao longo dos anos, porém, agora a gente tem números, né? A gente não fica só na história, nem tudo está correto, mas hoje a gente tem números. Então, inclusive amanhã de manhã, se você estiver por Boca Raton, eu vou estar presencialmente dando uma palestra como crescer na diversidade, tá? Então, era o dia para você. Eu te prometo que se alguém gravar, eu vou mandar para você, porque eu sei que aqui não vai dar tempo para tudo isso. O ponto número 1 é esse entendimento, tá? Então, colocar em perspectiva, a gente tem essa percepção, porque a gente está vivendo isso agora.
Mas, na verdade, se você pegar a história da humanidade, as tragédias ou os problemas só foram diferentes. Então, a primeira coisa é que a percepção de felicidade não é o que acontece lá fora, como eu lido com isso, ponto. O mundo não é um lugar, não conta para ninguém, tá? Só que entre nós já somos felizes. O mundo não é um lugar assim tão legal, né? As pessoas não são assim tão bacanas como nós e bababá. Porém, o que eu posso fazer é primeiro, não tornar as coisas mais difíceis do que elas já são. Então, aí entra esse processo onde eu falo da catastrofização, que você que gosta de números, é bem interessante. O Martin Seligman vai lançar ainda o novo livro dele, mas ele deu um spoiler aqui nessa matéria, dizendo o seguinte, ele conversou com 80 mil soldados entre 2009 e 2013, antes deles irem para o Afeganistão e para o Iraque, ok? Entre 2009 e 2013. O primeiro survey, a primeira pesquisa que ele fez com eles, tinha perguntas como, se você tem um carocinho aqui, o que você acha que é? Né? Quem é o catastrofizador dentro disso? Quem acha que tem câncer, quem acha que... vou lá no médico e vejo o que é. Se alguém te diz, menina, aconteceu uma desgraça, você já espera, já conte a próxima, porque essa daí, desgraça pouco, é bobagem. E por aí vai, vocês entenderam. Então, aí tem uma lista de perguntinhas nesse nível que deixa... Então, ele diz assim, ali neste início, ele já pôde fazer uma projeção de quem seriam as pessoas que voltariam com PTSD, né? Que voltariam com estresse pós-traumático da guerra. Mesmo aqueles que tinham um job, vamos dizer assim, mais light, que não iam para combate. Eles, ainda assim, olha como é importante isso, teria-se como colocar quem fica em que lugar pela forma como eles vão reagir a isso daí. Ou seja, a catastrofização levou à conclusão que 4 vezes mais, ou seja, 400% mais, pessoas catastrofizadoras são acometidas por doenças mentais, ou seja, a saúde mental é comprometida, do que aquelas que têm uma visão mais otimista da vida. Agora, presta atenção, eu sou contra a positividade tóxica, e graças a Deus ele complementa, eu já fico nervosa quando eu leio isso, tá? Graças a Deus, a pessoa está falando de ciência, mas não tem como largar, tá? Graças a Deus, ele complementa dizendo o seguinte, colocar em perspectiva seus problemas. O que você enfrenta é o grande segredo. Então, por exemplo, rapidamente, mas eu estou tentando ser o mais rápida possível. Por exemplo, não dá para não dizer isso até o final, gente, isso é bom demais. Colocar em perspectiva. Então, quando questionados, o que é a pior coisa que poderia acontecer para os soldados na guerra? A maior parte foi unânime em dizer um dos soldados se perderem no meio da noite. Tipo assim, você não saber onde um colega seu, um amigo seu, um soldado, companheiro seu está no meio da noite. Então, aí você tem o que catastrofiza e diz, não, foi pego, foi morto e a culpa ainda foi minha, né? Porque esse ainda diz que a culpa ainda foi dele, por alguma razão que ninguém sabe qual é, ele ainda é culpado. Todos se sentem, aqueles que ainda se sentem culpados por algo que ele não teve nenhuma ingerência para que acontecesse. E existem aqueles que não. O celular dele, o negócio, a bateria do rádio dele deve estar sem contato. E existe o colocar em perspectiva. Qual é a maior probabilidade? O que acontece normalmente quando isso ocorre? Ocorre que a pessoa foi acidentada, ocorre que ela tem algum problema. Então, o que a gente precisa fazer? Ir atrás deles. A gente precisa procurar essa pessoa. Então, essa colocada em perspectiva é o que faz a gente reduzir essa preocupação. Existe uma pesquisa que mostra, da Universidade de Cornell, aqui nos Estados Unidos, que mostra o seguinte, 97% das nossas preocupações, aquelas que nos levam para a ansiedade, elas não vão acontecer. 97%. Eu sei que tem um guru dizendo que é 85%, tá? Esse guru, tem um guru aí dizendo que é 85%, ele não leu as linhas pequenas no final. É 85%, porém, dos 15% restantes, 79% diz que o que aconteceu, embora fosse preocupação dele, foi a melhor coisa que aconteceu na vida. Tipo, tinha medo de ser demitido, fui, opa, aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida depois disso. Ou seja, só 3%. Agora vejam, isso não tem nada a ver com, então quer dizer que o boleto que eu tenho para pagar semana que vem eu não tenho para pagar? Bem, se você está se preocupando com algo que você consumiu ou do que é da sua vida, o assunto não é esse, gente. Bem-estar subjetivo, nós todos sabemos aqui, que é o que a gente carrega do que a gente não pode controlar. Então, assim, hoje, por exemplo, se num cenário
macropolítico, né? E não tem nada a ver com política, tá, gente? Cenários macropolíticos, ou seja, cenários macroeconômicos, aqueles cenários onde eu não posso controlar. O que foi o Covid? Eu não posso controlar o Covid, mas todas as pessoas, número e dado que vocês encontram no World Happiness Report de 2022, tá? De 20 de março de 2022. Todas as pessoas que melhor se saíram emocionalmente do ponto de vista de saúde mental durante a pandemia foram aquelas que se concentraram na micropolítica, ou seja, o que eu, Sandra, preciso saber para impactar na minha comunidade, para impactar na minha vida, dos meus filhos. E aí, quando eu não decorei seu nome, que você falou anteriormente, você linda, malhadora de CrossFit. A Cauana. A Cal falou aqui anteriormente, né? Peraí, que eu fui me concentrar tanto em pensar na Cal, que você falou o quê, Cal? Me lembra aí o que você falou, que eu fiquei tão impactada, me deu vontade de dar uma resposta. Meu Deus. De criação de perspectiva profissional e pessoal, educação transforma vidas, que a gente busca seu caminho e oportunidades para o desenvolvimento ali da comunidade em vulnerabilidade. Ai, meu Deus. Não, Cal, não. Se eu me lembrar depois, Cal, me manda um recadinho, Ok. tá? Depois eu te Tá falo bom. o que era, tá? Beleza. Mas só para finalizar aqui. Moral da história, quem melhor... Ah, não, já sei. Cal falou o seguinte, às vezes as pessoas acham que, pô, você tá por fora, isso não aconteceu, né? Eu sempre dou exemplo quando aquele bandido Lázaro, o tal do Lázaro, todo mundo virou Lázaro, virou parente de todo mundo nesse país, gente, que loucura é essa? A baiana do acarajé me meteu pimenta no meu acarajé porque achava que, meu Deus, não tá prestando atenção porque ela tá vendo um celularzinho desse tamanho para saber cadê Lázaro. Então, assim, isso consome o nosso bem-estar. E aí as pessoas dizem assim, imagina, eu só fico ouvindo isso no paralelo. Lembraram da frase que eu disse hoje para vocês? Subconsciente é o limbo, não é sub por acaso. Vocês estão consumindo da pior maneira possível. Vocês estão consumindo o lixão. Ou seja, a sua consciência, a sua razão não está entrando em atividade. Então, você não é alienada. O que você precisa saber? Quem ganhou, quem perdeu, e o que isso impacta na sua vida, e o que você vai fazer na sua micropolítica, no seu redor, para criar alguma coisa mais positiva. Adianta você ficar o dia e noite ouvindo na briga de Trump com sei lá quem, não sei que país, não sei o quê, e se chateando com isso, porque se você vê isso e para você isso está de boa, para mim é só uma curiosidade. Ok, mas se você se irrita nisso, se você entra nessa, então, o que você controla e o que você não controla? Então, este é o exercício que eu peço a vocês. E quando a gente acorda, por isso que você falou é tão correto, as 2 primeiras horas, se a gente se consome, nós temos 37% já de chance de ter arruinado o dia inteiro. Então, a galera que acorda e faz isso, daqui a pouco de tarde diz assim, ai, gente, hoje eu não estou bem, acho que foi alguma coisa que eu comi ontem. Não, meu amor, foi o que você consumiu na hora que você abriu o seu olhinho. Então, assim, isso que você está fazendo, Cal, é muito certo. E o meu amigo aqui vai colocar isso em perspectiva a partir de agora e vai dissecar melhor o que a gente controla do que a gente não controla. Juro que calei a boca. Não consuma o que te consome. Isso aí, muito bem, gravei bem. Ai, nem sei como agradecer, queria ficar aqui fazendo várias perguntas e tal. Vamos para o momento final. Mas, pessoal, antes da gente, de qualquer coisa, eu vou pedir uma gentileza. A Tom vai fazer a finalização. Eu queria muito tirar um print de uma foto para a gente, é super importante, tá? Então, antes de vocês saírem, eu tô vendo que tem 29, já saíram alguns. Não me abandone, 29, não me abandone. A gente vai tirar um print, depois que a Tom falar rapidinho agora sobre a jornada da liderança, e agradecer a presença dessas maravilhosas aqui, tá? Deixa eu projetar para você, Tom. Você tirou a foto, Carol? Eu não. Vamos tirar agora? Para Vamos garantir? tirar já. Para garantir, mas eles não vamos vão tirar fugir já. de mim. Então tá bom. Vamos tirar Mas eu já. coloco full screen aqui. E daí eu vou dar um recado super especial para todo mundo. A gente Ô, vai ter Tom. que... Eu tiro aqui. Ah, pus em galeria. Eita, coisa boa. Só que a gente tem tanta gente que não dá para pegar todo mundo aqui, ó. Sim, tem que pegar 2 fotos. Então, peraí, vou pegar uma assim. Ó, vou pegar da primeira parte, que tá a Camila, tá todo mundo aqui. Na dúvida, vocês fiquem dando risada, vai sair bonito, tá? 1, 2, 3 e... para foto. 1, 2, 3 e já. Deixa eu colar no meu WhatsApp aqui, pessoal, que eu me mando um monte de mensagem o dia inteiro, as minhas reflexões. Agora eu vou tirar da segunda parte. Esperem, descansem. Agora, na dúvida, sorriam. 1, 2, 3 e...
Aê, tem que sorrir, né? Sim. Tom maravilhosa. Agora sim, eu vou projetar para você falar rapidinho e a gente finalizar agradecendo com essa energia tão massa que a gente teve aqui. Vamos Ai, lá. gente, mas é incrível. Estou muito feliz com esse nosso evento, que está muito maravilhoso. A gente, todo mundo vibrou. Eu estava recebendo aqui muitas mensagens no WhatsApp do pessoal agradecendo, dando feedback. Então, assim, pessoal, se vocês gostaram de tudo que a gente trouxe hoje, se vocês querem se tornar líderes mais humanos, se vocês querem participar de uma jornada incrível, com professores incríveis que nós temos aqui, André Sanches, Gisele Batista, Mário Porto, Aline, Priscila, a Mônica e a Sandra já ficam como convidadas para fazer uma aula bônus, se quiserem, porque são muito maravilhosas também. Gente, hoje foi demais. Então, nós temos feito essa jornada da liderança humanizada, temos aqui algumas pessoas que já participaram. A gente traz o despertar da melhor versão da liderança para alcançar a felicidade e a realização no ambiente de trabalho. Então, a gente tem uma mescla de aulas de perfil comportamental, antroposofia na liderança, para entender qual que é o nosso papel como ser humano. A gente tem mindset positivo, a gente tem a Gisele, que é Top Voice em ESG, e fala do lado social do ser humano com a natureza. Temos ferramentas de liderança humanizada, e a gente vai deixar aqui, para quem quiser aproveitar essa oferta especial, a gente vai colocar o link aqui no chat, esse primeiro lote está com desconto, e para quem está participando aqui da confraria conosco, nós estamos oferecendo esse curso, são 8 aulas, né, uma seguida da outra, a partir do dia 22 de março, durante 8 semanas, temos algumas aulas bônus também. Então, se vocês sentirem no coração de vocês, se vocês gostaram do que a gente traz hoje, dessa comunidade de líderes conscientes e humanizados, vem com a gente, que eu tenho certeza que vocês vão transformar a vida de vocês. E para falar dessa transformação, gostaria de chamar aqui a Camila Sanches, que participou da nossa última turma, para contar um pouquinho como que foi esse processo, esse depoimento, quais foram os insights, que ela falou para mim, gente, eu nunca tinha percebido que eu só tinha trabalhado em empresa tóxica. E esse depoimento me marcou muito, porque eu falei para ela, tem uma boa notícia e uma má notícia, né? A boa notícia é que agora você se tornou uma pessoa muito mais consciente, né? E que você vai poder impactar outras pessoas. Mas a má notícia é que você vai começar a ver tudo mais claramente daqui para frente. Isso pode ser visto, né, de ambos os lados, tem aí essa dupla face. Então, Cami, conta para nós como que foi aí participar. Boa noite, gente. Pois é, então é exatamente o que a Tonton falou. Eu assim, primeiro eu fui antes numa mentoria e daí eu já estava com alguns questionamentos. Eu falei, não, não tá certo. O mundo desse jeito que é, não tá certo. E daí eu fiquei sabendo da jornada da liderança humanizada. E a partir do momento que eu entrei, assim, foi um boom, assim, tipo, eu perdi todo o chão debaixo dos meus pés. Que eu vi que, na verdade, eu tinha vários neurônios espelhos e que eu reproduzia todos os sentimentos e tóxicos dos meus líderes e que tudo que eles faziam, na verdade, eu reclamava deles, mas eu fazia parte do sistema. Então, assim, foi um choque, assim, daí eu até me ver como um defeito dentro daquele sistema, um defeito junto com eles, e fez todo sentido ali naquele momento da minha vida que eu já estava no processo de autoconhecimento. Então, hoje, não vou falar para vocês que, nunca na minha vida que eu ainda não tenho um bichinho dentro de mim que eu quero reproduzir lá, um monstrinho. Às vezes, eu tô lá, tô reagindo, eu falo assim, não, por que eu tô fazendo isso? E então, criou uma consciência, que é tanto essa liderança consciente, só que é uma microliderança no meu caso, eu não tenho liderados, mas eu faço uma microliderança dos meus sentimentos e de como que eu trato os meus colegas de trabalho.
Que maravilhosa. Obrigada, Cami. Obrigada, Tom. Obrigada, Mônica. Obrigada, Sandra. Obrigada, Guiliano, Marina, Cauana, Juliana, Tereza, Aline, todo mundo que está aqui. Acho não, senti que foi uma noite de uma imersão nos próprios sentimentos, no autoconhecimento, para que a gente consiga liderar as nossas emoções. Eu queria agradecer de todo o meu coração a Mônica, de todo o meu coração a Sandra. Nós queríamos agradecer, nós do Human, mas estou falando como Carol, porque aprendi muito hoje aqui. Agradecer quem está aqui também, que ensina também, por isso que é uma confraria, né? É um compartilhamento de conhecimento. Agradecer a Tom, que me fez esse convite, esse privilégio de participar desse movimento aqui maravilhoso. E desejar para vocês uma vida incrível, cheia de felicidade, cheia de muito trabalho, cheia de coisas incríveis, e convidá-los para participar da próxima confraria, acompanhar nas redes qual vai ser o tema e a data. Sejam sempre muito bem-vindos. Um prazer estar com Obrigada, vocês. gente. É. Obrigada a todos Gente, e muito todas. obrigada. Principalmente aí Obrigada. a Sandra e a Mônica. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento, tantos insights, que com certeza chegaram aí no coração de todos os nossos participantes. Eu brinco que é como se fosse uma sessão de terapia, mas bem mais imersiva, assim, sabe? É uma autoterapia, então muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada, gente. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite. pessoal. Boa Boa noite. noite.